Boa noite, Toque do Céu, boa quarta-feira para você que está conosco online aí na sua casa, pelo YouTube ou pelo Instagram, você que está assistindo essa mensagem, você que está assistindo online, ao vivo ou não, muito obrigado pela sua presença. Nós como igreja desejamos que essa quarta-feira ela possa trazer a presença de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos sim que estamos aqui por um propósito de levar até você a palavra de Deus e que essa palavra ela entre no seu coração e produza o fruto para qual foi designada. A palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, ela divide juntas e ligamentos e ela discerne corpo e espírito. E que essa palavra chegue na sua casa, na sua vida, na sua família e faça a transformação, ela faça aquilo que ela veio fazer. Palavra de Deus para você nesta quarta-feira. Antes disso, eu quero convidar você a participar de uma nuvem, se você não está em uma nuvem. Você que está conosco pela primeira vez, não sabe o que é uma nuvem. A nuvem são os nossos grupos, os grupos que se reúnem uma vez por semana para estudar a palavra de Deus. Então, se você não conhece uma nuvem ainda, entra aí nas nossas mídias sociais e começa a conhecer e manda uma mensagem para a gente, que a gente vai conectar você numa nuvem. E se você quer conhecer a nossa igreja, nós já estamos funcionando aqui. Hoje a nossa quarta ainda está online, mas em breve, muito breve, nós estaremos na nossa casa, já está quase pronta, está 100% coberta, está quase pronta a nossa casa para receber você com todo o conforto que você merece, tá bom? Queria compartilhar com vocês nessa quarta-feira online uma palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, que Deus está aqui falando comigo desde a hora que eu cheguei aqui neste lugar. O Espírito Santo tem me movido para essa palavra que está em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia aí, sua Bíblia online, pelo seu smartphone, pelo seu tablet ou pelo seu computador, ou você pode abrir a sua Bíblia de papel em Gálatas, capítulo número 5, e o versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Quero falar hoje sobre a liberdade de Cristo, sobre para que Cristo nos chamou. A palavra de Gálatas diz que Cristo nos libertou, nos chamou para sermos livres, para vivermos a plenitude da sua palavra, para vivermos a plenitude da sua promessa, para vivermos a plenitude da sua própria essência. Deus criou o mundo e em seguida ele criou o homem, ele criou lá todas as coisas, com toda a sua complexidade, com toda a sua estrutura maravilhosa, as galáxias, os planetas, as águas dos oceanos, ele colocou lá com a palma das suas mãos. O salmista diz que ele colocou as estrelas no seu lugar com a ponta dos seus dedos. Então, a palavra revela um Deus grandioso, não só em obras, mas em poder. Um Deus grandioso em obras e poder. Mas esse poder, ele vem se manifestar nas nossas vidas, nos trazendo a liberdade. Se você for para o livro de Romanos, no capítulo 8, vai dizer assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que você quer falar sobre isso, pastor? Eu estou falando sobre liberdade. A liberdade de Cristo. Fomos chamados a ser livres. Liberdade em Jesus Cristo. E também eu posso dizer que liberdade só em Jesus Cristo. Então, quando a palavra diz isso em Romanos capítulo 8, diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e ele fala da aplicação de uma nova lei para a minha vida e para a sua vida, a lei do Espírito e da vida. A lei do Espírito e da vida, ela nos liberta da lei do pecado e da morte e nos transporta para o reino da luz de Jesus Cristo, para a liberdade, e nos dá o direito à graça salvífica, a graça da salvação, como está em Efésios capítulo 2, no verso 8, diz que nós somos salvos pela graça. Pastor, e como é que eu sou livre em Jesus? Como é que eu vivo a liberdade de Jesus? Como é que eu tenho acesso a essa graça? Como é que eu posso viver essa graça
graça, como é que eu posso reinar em vida, me submetendo à palavra de Deus, usufruindo dessa graça maravilhosa da salvação e da liberdade em que Cristo nos chamou. Somos livres, inclusive, para prosperarmos. Não é teologia da prosperidade, é teologia do Espírito, a prosperidade espiritual, que dela vem todas as outras coisas. Quando nós andamos nessa graça, em obediência a Deus, e quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas, ele fala que quando nós nos esforçamos e queremos cumprir a lei, nós anulamos o próprio Cristo. Ele continua dizendo assim: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E quando Romanos fala que Deus nos libertou e que a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte, ele não está falando de preceitos, ele está falando de fé. E quando Efésios completa, o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, que ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Então eu só posso exercer a minha liberdade em Cristo pela fé. E aí eu convido você aí na sua casa fazer uma oração comigo, dizendo, ore comigo, diga assim: Jesus, diga: Jesus, eu quero viver pela fé. Eu quero ser livre para exercitar a minha fé. Diga: Jesus, eu quero viver a liberdade que o Senhor conquistou naquela cruz, vivendo a graça pela fé. Amém. Amém. Vivendo a graça pela fé. Depois de feita essa oração, eu induzo você a meditar nesses textos, nestas palavras, para que você possa ter uma identificação do que você tem vivido dentro dessa amplitude da graça e pelo mover dessa fé que está em nosso coração. É claro, e você pode dizer: pastor, eu estou começando a minha caminhada agora, a minha fé ainda é pouca, eu ainda não creio tanto, porque não conheço ainda a palavra. A única maneira da pessoa não crer é não conhecendo a palavra, ou não reconhecendo a palavra. Porque sim, alguém pode conhecer a Bíblia, como diz o ditado, de có e salteado, saber de Gênesis a Apocalipse, conhecer tudo, mas não ser praticante. Então ele não conhece a palavra. Então ele não vai viver a palavra. Então ele não vai viver a graça. Então ele não vai viver pela fé. Viver pela fé e ter a liberdade de Cristo através da fé, vivendo, usufruindo dessa graça, é mediante o conhecimento de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que era um erro nós não conhecermos as Escrituras e nem experimentarmos o poder de Deus. E como identificar, pastor, se eu estou vivendo essa graça, ou como eu posso identificar aquilo que está me impedindo de viver a graça? Duas coisas: como eu vou viver essa graça e como eu vou quebrar tudo aquilo que tem me impedido de viver a graça. Observando algo muito simples que está na própria carta de Gálatas, nesse mesmo capítulo, Gálatas capítulo 5, no verso 19. Diz assim: ora, as obras da carne, ou seja, não é da graça, não são da fé, não são do Espírito, não são da graça, não são da fé, não são do Espírito. As obras da carne são inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Não andarão na graça, não andarão no Espírito, não usufruirão dessa graça as pessoas que vivem na inveja, na bebedice, na glutonaria, nas dissensões, nas facções, no ciúme, nas inimizades, na idolatria e na feitiçaria. Quem vive nas obras da carne. Então, hoje é o dia de você dizer não a obras da carne. Pastor, eu identifiquei uma coisa, pastor, que pode ser um empecilho para eu estar
vivendo, usufruindo, sendo beneficiado dessa graça de Jesus Cristo, dessa liberdade de Jesus. O que é a liberdade que eu estou falando? Eu não estou falando da liberdade de você fazer o que quer, o que pensa ou o que dá na telha, mas é a liberdade de ser livre do pecado, de dizer não para o pecado, de ter em você o poder de dizer não para o que é errado, não para o pecado, não para as obras da carne, não para a alma, não viver de forma almática, mas viver em espírito e reinar em vida pela fé, mediante a graça, ou pela graça, mediante a fé. Então você pode me dizer, pastor, eu identifiquei que eu me iro facilmente. Ou, pastor, eu me identifiquei que eu causo discórdia. Ou, pastor, eu tenho sido idólatra com alguma coisa. Eu tenho sido avarento, idólatra com dinheiro, com bens materiais. Pastor, eu tenho andado em impurezas, pastor. A minha boca, às vezes eu falo palavrões. Ou outro pode dizer assim, pastor, eu pequei, eu adulterei. Ainda bem que você está aqui ouvindo essa palavra hoje. Porque hoje Cristo está te chamando para a liberdade. A liberdade de Cristo. Cristo está te chamando para a liberdade. Cristo te libertou para que você permaneça firme e não se submeta novamente ao jugo da escravidão. Esse pecado é a algema que está te prendendo fora da graça. Está te tirando da graça, da liberdade de Jesus Cristo. É justamente esse pecado que talvez seja seu pecadinho de estimação. Ai, pastor, eu queria ser igual ao senhor. Não queira não, que talvez eu também tenha algum pecado de estimação. E eu vivo nessa batalha de oração, de busca, de empenho em conhecer mais a Cristo, em viver mais a graça, em viver mais pelo Espírito, em viver mais as obras do Espírito, a força do Espírito do que as obras da carne. E aí, essas obras da carne, elas nos levam a perder o usufruto da graça. Deus, através do apóstolo Paulo, nos preveniu que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, ei, fica calmo. Mesmo que você chegue para mim e diga, pastor, eu não identifiquei só uma característica de obras da carne na minha vida, eu identifiquei várias. Ou talvez você diga, quase todas essas características das obras da carne estão presentes na minha vida. Eu me iro facilmente, eu tenho inveja, eu estou bebendo, eu vivo comendo de forma desordenada, glutonaria, eu vivo fazendo facção, dissensão, causando discórdia no meio da minha família, mas ainda assim existe uma saída para você. E essa saída é o Espírito Santo de Deus. É você orar e pedir a Deus o Espírito Santo por isso aí na sua casa. Por favor, eu quero que você faça a segunda oração desta noite, dizendo assim, Jesus, diga, Jesus, eu invoco o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Se tu me encheres com teu Espírito Santo, eu serei capaz de resistir à força da carne e viver em espírito, obedecendo ao Senhor, vivendo a graça pela fé. Enche-me de fé para que eu possa viver pela graça. Me dá o teu Espírito Santo. Amém. Amém. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você invoca a presença do Espírito Santo, quando você entende como ele funciona, você começa a usufruir da graça, porque você começa a adquirir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai começar a te libertar das obras da carne. O fruto do Espírito vai te libertar para te levar àquele nível que o apóstolo fala no versículo 1, que Jesus te chamou para a liberdade. Que Jesus te chamou para a vida. O fruto do Espírito vai sim declarar sobre a tua vida que você está em Jesus e não há mais condenação para você, como está em Gálatas, aliás, como está em Romanos, capítulo 8. Deixa o avião passar, que agora o Espírito Santo vai chegar na tua vida. O fruto do Espírito vai te transportar para Romanos capítulo 8 e dizer que não há condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque existe uma nova lei, não é mais a lei da carne, não é mais a lei do pecado, é a lei do Espírito. A lei do Espírito e da vida que está em Jesus Cristo te liberta da lei do pecado e da morte, porque o pecado leva à morte, como o apóstolo está falando aqui. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Entendeu? Existe uma nova lei. A lei do Espírito da vida, ela te dá a liberdade. Então, a outra lei, que é a do pecado e da morte, e que tira a tua salvação, ela não tem mais eficácia na tua vida. Você não vai mais andar segundo as obras da carne, mas sim vai andar segundo o fruto do Espírito. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: pastor, está havendo uma mudança. Eu não estou mais em dissensões. Eu não estou mais em confusões. Eu não estou mais em guerras. Eu não estou mais em invejas. Eu não estou mais em bebedices. Por quê? Porque, pastor, agora eu tenho amor. Eu tenho amor. Agora eu vivo o que Gálatas 5:22 diz, que o fruto do Espírito é amor. Pastor, e por causa disso, por causa do amor, eu agora tenho alegria. Eu estou me enchendo do Espírito Santo. Eu invoquei o Espírito Santo sobre a minha vida. E aí agora eu estou começando a amar as pessoas. Eu estou começando a ser alegre. Pastor, agora eu não causo mais confusões, dissensões. Onde eu chego eu tenho uma palavra de paz. Porque eu tenho o fruto do Espírito. E o fruto, uma das características do fruto do Espírito é paz. Pastor, eu não vivo mais como eu vivia antes, porque agora eu sou longânimo, pastor. Eu sou paciente. Eu sou benigno, eu penso no bem, eu faço bem, eu sou uma pessoa bondosa. Pastor, agora eu tenho fidelidade. Eu sou fiel à minha esposa, eu não vivo mais em prostituição, eu não vivo mais isso, eu vivo na fidelidade. O fruto do Espírito enche a pessoa da pessoa de Jesus Cristo através do Espírito Santo, e essa pessoa começa a ter amor, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, benignidade, bondade, fidelidade. E aí, pastor, eu agora tenho um domínio próprio. Eu sou manso. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque herdarão a terra. Está escrito na oração, está escrito lá em Mateus capítulo 6. Então não há lei contra o Espírito, não há lei contra a lei do Espírito, que te libertou do pecado e da morte. Então essa noite, o meu chamado, o chamado de Jesus para a minha vida, para a sua vida, é para nós vivermos o fruto do Espírito, para nós nos enchermos do Espírito Santo, porque aí sim nós seremos livres para viver o chamado de Jesus, que nos chamou para a liberdade, e a liberdade do Espírito Santo, fazendo o bem, tendo amor, tendo alegria, nos enchendo de paz, nos enchendo de mansidão, de domínio próprio, e fazendo com que a lei da carne não impere mais sobre as nossas vidas, nos tornando livres, nos libertando da lei, das obras da carne, da lei da morte, e nos transportando para o reino da sua luz, e nos fazendo viver, reinar em vida, viver o reino de Deus aqui e agora. Sim, porque muitas pessoas estão esperando viver o reino de Deus depois que morreram, ou forem arrebatadas, ou ressuscitarem no último dia, mas não, Jesus está te chamando para viver o reino dele aqui agora, e o reino de Deus é o reino de amor, o reino de alegria, o reino de paz, porque é o reino do Espírito. Deus está te chamando para reinar no Espírito, reinar em vida aqui agora. Por isso, você está conosco aqui online, eu queria convidar você que está assistindo essa mensagem, está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Instagram, ou no seu smartphone, eu não sei como essa mensagem está chegando até você. Eu te convido a fazer uma oração comigo. Você pode dizer: pastor, eu vivia essas obras, eu tinha características das obras da carne, eu quero viver no Espírito. Ou pastor, eu queria entregar a minha vida de forma definitiva para Jesus, eu queria fazer uma oração me entregando nas mãos de Jesus para viver a liberdade de Jesus. Eu te convido a orar comigo. Você pode colocar um joinha, um legal aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, ou você pode mandar uma mensagem para nós. Sim, eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero orar nesta noite para você receber o Espírito Santo, entregando a sua vida para Jesus. Se você aceita, então dá um ok aí para mim e ora comigo assim. Diz: Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e eu te peço, me enche com teu Espírito Santo, me transporta das obras da carne
para o fruto do Espírito, para que eu possa experimentar a liberdade em Jesus Cristo. Amém, amém. Então, meu querido, parabéns a você que fez essa oração. Muito obrigado a você que está conosco online, assistindo essa quarta online da nossa igreja Toque do Céu. E nós nos encontramos domingo às 18h30 com o nosso culto ao vivo na nossa igreja Toque do Céu. Eu espero você. Deus abençoe sua vida. Amém?